honradíssima de estar aqui. Eu sou a Mônica Freire da Troika, nós temos o maior orgulho de sermos parceiros da BI, que é uma empresa super parceira, com quem a gente tem uma série de projetos que deixam a gente super felizes, então super obrigada pelo convite, e é um prazer estar aqui com vocês, conhecer a Flávia pessoalmente, assim, virtualmente. É o presencial de hoje, né? É o presencial de hoje. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Desses desafios que a gente está enfrentando nesse momento, né? Como a gente já tem 21 pessoas aqui, né? Eu tenho também que dizer que a Luísa da Troika está me ajudando aqui hoje, me dando suporte, vai ficar dando uma olhadinha também na parte de comentários, né? Então, obrigada, Lu. Obrigada, Luísa. A gente, como vai ter um número razoável de pessoas, né? Eu sou super interativa, eu adoro que as pessoas conversem comigo. Se for possível, pelo número de pessoas, a gente, na hora que tiver uma pergunta ou qualquer coisa, a gente abre o microfone. Mas, de maneira geral, eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone fechado e qualquer pergunta, comentário, ao longo do caminho, vocês podem fazer pelo chat box ali, né? Pela caixinha dos comentários e na possibilidade da gente, eu vou esperar usar o nosso tempo da maneira mais eficiente possível, se a gente conseguir colocar, né, o pessoal para fazer comentário ou para conversar, aí a gente conversa um pouquinho online. Oi, Paula, tá bom? Então vamos dar o kickoff, que a gente tem bastante coisa para conversar hoje, não é verdade? Vamos lá. Isso. Bom, a gente está falando hoje de estratégias de feedback em EAD, né? E a primeira coisa que eu queria colocar para vocês, e eu quero deixar vocês super à vontade para sempre discordarem de mim, porque na discordância a gente sempre encontra melhores caminhos, né? É que a gente não consegue falar de feedback de uma maneira isolada, né? O feedback, ele não é um fenômeno isolado que acontece quando você dá um retorno para o professor sobre a aula EAD dele, seja ela EAD, seja ela presencial, né? Ele não é um fenômeno isolado. Então, a gente não consegue falar de feedback tirando o feedback de todo o processo no qual ele se encaixa. E eu acho que olhar para esse processo de uma maneira global, ele dá uma visibilidade da importância, né, e da relevância do feedback para qualquer instituição, que seja ela de ensino ou não, né? E dá a perspectiva dessa cadeia de processos que vão gerar o feedback e o que o feedback gera depois também, né? A gente não pode perder isso de vista, né? E quando a gente fala de feedback em EAD, né? O feedback em EAD ele tem muitas semelhanças com o feedback presencial, mas ele tem as suas peculiaridades, né? E a gente, ao longo desse caminho da gente aqui hoje, vai falar dessas peculiaridades, especialmente porque a gente está vivendo um momento em que um número enorme de instituições de ensino foi jogada dentro de um processo de EAD sem ter tempo para se preparar, né? Sem ter uma cultura de EAD pré-estabelecida, né? E sem muito tempo para se preparar, para enfrentar e para lidar com esse processo, né? Praticamente do dia para a noite, né? Quando a gente não pôde mais voltar para as escolas presencialmente, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre feedback é que todo o processo, o feedback está dentro de um processo macro, que é um processo de observação de aulas, né? Ele é um elemento desse processo de observação de aula. Na realidade, ele está inserido num processo bem mais amplo, né, que é um processo de geração de metas, né, de métricas de qualidade, né, de uma série de coisas, mas ele está dentro de um processo de observação de aulas. E todo processo de observação de aulas, seja ele presencial ou à distância, ele é, por natureza, avaliativo. Na hora que a gente fala de um processo avaliativo, porque ele é avaliativo tanto do lado somativo, né, do lado objetivo, quanto do lado formativo do desenvolvimento, né, ele deve funcionar sempre como um controle de qualidade, né, e
estimular sempre o desenvolvimento profissional. A gente não pode olhar para o feedback como uma coisa meramente avaliativa. Esse professor é bom, ele dá uma boa aula, a nota dele é 5. A gente não pode olhar dessa forma, né? Isso é um elemento, uma dimensão do que acontece, né, dentro do processo de observação. Então, quando a gente fala de avaliação do ensino à distância, ela deve sempre refletir, né, o que aquela instituição específica considera como boas práticas, né? Ela deve se basear sempre em evidências concretas, ela deve se basear em uma validação institucional desse processo, ela deve se basear em documentos de coleta de dados que sejam consistentes, que sejam confiáveis, que sejam globais, né? E se a gente olhar, então, para esse processo enorme, uma das coisas que eu acho que é primordial da gente manter em mente é que feedback não pode ser simplificado nem minimizado. Então, quando eu boto essa figurinha aí para vocês olharem do feedback, né, não dá para olhar uma aula, observar uma aula e no final dizer assim, essa aula é boa, essa aula é mais ou menos, tá ok, passável, né, está dentro do esperado. Essa aula tá ruim, tá? A gente não pode passar enfim, dessa forma simplista. A gente tem que ter uma visão muito mais global e muito mais responsável em cima disso. E por que a gente deve pensar dessa forma? Porque o feedback, ele é um elemento que é essencial dentro da manutenção de um bom clima dentro de uma instituição, tá? Seja ela de que natureza for, né? Quando a gente minimiza ou simplifica esse processo de feedback, a gente vai gerar um impacto necessariamente, tá, nas relações que existem dentro da instituição, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente manter em mente, né? Ok. Estou olhando aqui se tem algum comentário, mas vamos em frente. Então, isso é uma coisa essencial da gente manter em mente. A gente não pode simplificar, não pode minimizar a importância, tá, de todo o processo de observação de aula e, especialmente, o processo de feedback, e nós vamos construir essa questão juntos ao longo desse nosso processo. A primeira coisa que eu acho que é importante lembrar que o feedback, dentro desse processo global de observação, ele é diretamente influenciado pelas métricas de qualidade da instituição e ele influencia diretamente as métricas de qualidade da instituição, tá? A gente não consegue sem ter as informações que vão gerar o feedback, a gente não consegue manter métricas atualizadas, métricas validadas, métricas que olhem para o passado e aprendam com o passado, que consigam falar do presente de uma maneira clara, tá, e precisa, e especialmente a gente não consegue planejar essas métricas para o futuro. A gente não consegue ter um planejamento estratégico, tá, de onde a gente quer chegar como instituição, e de onde a gente vai chegar com a qualidade do que a gente oferece, né? Quais são os novos cursos que nós vamos oferecer, tá? Qual é a relevância do trabalho que está sendo feito dentro dessa instituição e uma série de outras questões que devem ter sempre em mente, né? Pensando... e isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente dentro da instituição, não é só o gestor que tem que ter isso em mente, todos os graus, tá? Do gestor... passando pelo professor, passando pelo coordenador, passando pelo pessoal administrativo, pessoal de suporte, todo mundo dentro da instituição tem que ter uma visão bastante clara do que são as métricas de qualidade, quais as métricas de qualidade que se aplicam a eles, né, e como eles estão inseridos individualmente num determinado grupo e nas métricas globais dessa instituição, tá? Então, aqui tudo bem? Algum comentário? Alguma questão que vocês queiram levantar? Estamos claros? Está fazendo sentido para vocês? Me deem um feedback aí nas caixinhas. Está fazendo sentido para vocês? Maravilha. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria fazer. A gente não pode falar de feedback sem a gente falar de todo esse processo, tá? No qual o feedback está inserido, tá? Então, a gente vai
ver um pouco como é que isso se desdobra. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês, tá, é isso aqui. Eu estou dizendo para vocês que existe um fluxo, tá, constante, e deve ser sempre constante, tá? Uma instituição que não vê esse fluxo constante, ela engessa, ela perde a sua relevância, ela perde a visão do que ela está representando dentro da sociedade na qual ela se insere, do contexto no qual ela se insere, tá? Se ela não estiver sempre atenta a esse fluxo constante que deve acontecer. Então, eu determinei metas num determinado momento, tá? Metas globais, metas da instituição, metas para o financeiro, metas para o acadêmico, né? Metas para suporte, para TI, né? Eu determinei metas das várias áreas, eu determinei metas para inglês, para física, para química, para geografia, para história dentro de uma escola, né? E eu determinei metas individuais para cada elemento, né, dessa engrenagem, né? Porque tudo está conectado, né? Se um professor X não está entregando de acordo com as métricas de qualidade, as metas de qualidade de uma determinada instituição, tá? Esse professor, ele afeta um todo, ele afeta um departamento, né? E ele acaba afetando, por consequência, toda a engrenagem do global. Tá? Então, tudo está absolutamente interligado. Quando eu falo dessas metas elas vão gerar uma série de processos, né, uma série de documentos que estão ligados ao momento de pré-observação, de observação, de pós-observação, e na pós-observação a gente está incluindo o momento de feedback, tá? E a gente vai, né, destrinchar cada um desses momentos juntos, né, nos próximos minutos que a gente vai estar juntos, que, por sua vez, vão gerar dados que, por sua vez, vão afetar essas metas. E o ciclo continua, tá? Aí eu revejo essas metas, eu revalido essas metas, né? E aí eu começo esse ciclo novamente, tá? Isso ficou claro para todo mundo? Estou fazendo sentido para vocês? Tá? Vamos falar um pouquinho agora quebrando um pouco em cada uma desses elementos que a gente está falando, tá? Vamos falar um pouquinho das metas, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que metas, elas refletem uma cultura institucional. Tá? Elas refletem a cultura da instituição, elas refletem a filosofia de ensino dessa instituição. Tá? Por isso que é muito importante que a gente olhe para fora da escola quando a gente está pensando metas, mas que, ao mesmo tempo, a gente tenha a visão crítica de que as metas têm que fazer sentido para o nosso contexto. Tá? Às vezes se importa metas muito legais, muito interessantes, de outros contextos, que às vezes não fazem o menor sentido dentro de uma determinada instituição, porque elas não estão ajustadas àquela cultura, àquela filosofia que existe dentro daquela instituição. Então, as suas metas são suas. Elas podem parecer com outras metas, mas elas são metas que dizem respeito à sua cultura, à sua filosofia. Tá? Então, quando a gente determina que nós vamos ter processos e critérios de avaliação de toda uma equipe, tá? Em vários setores, esses processos, esses critérios, eles têm que necessariamente vir e estarem absolutamente, né, ajustados, tá, a essa cultura e essa filosofia dessa instituição. Tá? Eu não posso pensar processos e critérios de avaliação que não reflitam a cultura e a filosofia dessa instituição. Tá? E a partir desse momento é que eu vou poder determinar quais são os meus indicadores de qualidade. Né? Por exemplo, eu tenho que definir se dentro da minha instituição eu vou querer que a minha avaliação
da aula, dos processos e tudo mais, seja, por exemplo, em algum momento, uma avaliação 360. Todo mundo avalia todo mundo. Tá? Então, o professor avalia o coordenador avalia o professor avalia a gestão, o diretor avalia o professor, dentro de um organograma, obviamente, né? Normalmente o diretor vai avaliar o coordenador, que por sua vez vai avaliar o professor, mas você pode ter o coordenador avaliando o diretor, o professor avaliando o seu coordenador. Isso faz sentido na minha instituição? Não faz sentido na minha instituição? Eu só vou fazer uma avaliação 180, que é uma avaliação, né, de cima para baixo, do diretor avaliar o coordenador avaliar o professor avaliar o seu aluno, né, e assim sucessivamente. Qual é a filosofia de participação da equipe nesses processos, tá, avaliativos? Isso tem a ver com a minha cultura, com a minha filosofia, tá? Quais são os meus critérios de avaliação? Tá? Quais são as metas e objetivos? Quais são os ciclos de observação? Eu vou observar a aula bimestralmente? Eu vou observar essas aulas semestralmente? Tá? Como é que eu vou definir isso? Porque, obviamente, eu tenho que... toda a minha avaliação vai gerar dados, e, portanto, esses dados têm que ser analisados. Qual é a sustentabilidade de análise de dados que eu tenho dentro da minha instituição, para poder fazer com que esse ciclo, né, reflita o que eu estou vendo, né? Então, tem uma série de questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala, né, das metas. E essas metas, elas têm que ser ágeis, elas não podem estar engessadas, porque na hora que você engessa a meta, né, você perde a sua relevância, você perde a sua agilidade, você pode perder o seu nicho de mercado. Tá? A gente vive num espaço extremamente competitivo, né? A gente sabe disso, a gente sabe que hoje em dia ter agilidade, né, para se colocar no mercado, para trazer soluções, né, para mostrar para o mercado que você é relevante, você tem que ser super ágil, você tem que estar de olho em tudo que está acontecendo o tempo todo. Tá? Fomos até aí, tudo bem? Todo mundo comigo? Maravilha. Então, vamos começar a falar, então, dos processos de observação, tá? Como eu falei, a gente trabalha com 3 blocos, né? E pré-observação, observação e pós-observação, tá? Então, antes de eu começar a falar especificamente de cada um, eu queria entender, por exemplo, o que vocês veem, tá? E vocês podem colocar na caixinha, o que vocês veem como elementos essenciais que tem que acontecer no momento de pré-observação? O que para vocês é essencial que aconteça pré-observação? Ouvir o professor, sem dúvida. O que, Flaviane, é exatamente o que você está chamando de pre-lesson? Não fiquem tímidos. Botem as suas ideias na caixa de comentários. Saber o que vai ser abordado, perfil da turma, exatamente. Definir parâmetros de observação, desafio específico, objetivos do professor. Sim. Tudo isso é essencial. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que não podem faltar no nosso processo de pré-observação. Tá? E vamos lembrar que muitas das vezes, esses pontos não são específicos só para EAD, eles só podem ser pontos específicos para qualquer tipo de observação, tá? Então, a gente falou que na pré-observação eu preciso necessariamente ter definida uma política, eu tenho que ter clareza sobre qual é a minha política de observação, quais são os meus critérios, tá, de observação, e, idealmente, tá, essa política e esses critérios, eles são compartilhados e são validados pela comunidade. Né? É importante que a gente tenha uma validação, uma aceitação da comunidade. Se algumas pessoas se colocam contra determinados critérios, nós vamos ter problemas. Mas, Mônica, é impossível você ser unanimidade. Claro que é impossível você ser unanimidade. Mas, dentro de um ambiente de educação, é muito claro que a gente tem que ter clareza
e que todo mundo tem que entender quais são os processos. Então, a gente tem que poder explicar. Pode ser que todo mundo não concorde com absolutamente tudo, mas na hora que aquilo é acordado, né, e que ficou decidido que aquilo é que é importante para a empresa, as pessoas têm que entrar no time e jogar junto, tá? Na hora que o combinado é feito, fechou e a gente segue com aquilo que foi determinado. Mas é importante que todo mundo entenda, tá? Por que que aquelas coisas foram determinadas, aqueles objetivos, aqueles critérios foram determinados, tá? Então, obviamente, a partir dessa política e dos critérios, né, a gente tem que definir os objetivos de observação. E a gente normalmente tem dois tipos de observação, né? A gente normalmente faz uma observação avaliativa. Essa observação avaliativa, ela é objetiva, ela é somativa, tá? Ela é mensurável, porque ela tem que gerar dados muito claros, né? Ela é quantitativa, tá? Então, muitas vezes a gente vai ter, uma das coisas que a gente faz com a observação é gerar nota, tá? E essas notas são tem que ser baseadas em critérios muito claros, tá? Então, você usa normalmente uma escala Likert, normalmente de 1 a 4, tá? Onde você tem um professor que está com uma aula, por exemplo, não conforme, o 2 pode ser uma aula conforme, né? O 3 pode ser uma aula acima do conforme e o 4 pode ser uma aula excelente. Então, você tem que ter uma medida, tá? Para que você possa categorizar, né, tudo que você vê dentro da escola. Ao mesmo tempo, você precisa de uma observação que seja formativa. Nós da educação normalmente dizemos, a observação formativa é o mais importante, né? Porque ela é qualitativa, ela vai levar a uma definição de um desenvolvimento desses professores, né? E ela é o que há de mais importante. Ela é muito importante, mas ela não pode ser colocada como mais importante do que uma avaliação quantitativa, tá? Elas têm que se integrar. As duas têm o mesmo peso e têm a mesma importância, tá? Até porque a gente tem que considerar o fato de que existe uma característica, uma natureza um pouco subjetiva na avaliação, na observação formativa. Tá? Ela tem o ponto de vista de um observador. Por mais alinhado que ele esteja, né, com todas as filosofias, as políticas daquela instituição, ele sempre terá um caráter subjetivo, porque ele é humano. Concordam comigo ou não exatamente? Então, é importante que a gente integre, tá, esses dois lados das observações. Até porque, quando a gente está pensando na frente no feedback, tá, esses dados que virão daí, eles serão absolutamente essenciais para você formar uma avaliação global, né, relevante e confiável de uma determinada aula. Até porque a gente tem que lembrar que a observação de aula ela é um recorte. Ela não é o retrato daquele professor, ela é um recorte da prática daquele professor. Tá? Então, ela avalia a aula. A gente nunca avalia o professor. A gente avalia o professor numa aula, num determinado momento, num determinado contexto, em uma determinada circunstância. E isso fica mais importante ainda a gente lembrar disso quando a gente está falando de EAD. Porque se a gente considerar o momento em que a gente está passando, tá? Onde um número enorme, né? Eu ouso dizer, a maioria dos professores hoje em dia está dentro de um sistema de aula EAD sem ter tido a formação e a preparação para poder fazer isso da melhor forma possível, tá? Acho que todo mundo concorda, né, que isso é a nossa realidade no momento, né? Então, se a gente está falando, então, desse momento que a gente está vivendo, a gente precisa levar sempre isso em consideração, tá? Na pré-observação, eu vou definir processos. Quais são os processos de observação? A minha aula é uma aula síncrona, tá? Eu vou observar uma aula que o professor quer uma aula síncrona, uma aula em que os alunos estão participando no momento em que ela está sendo feita. Não, aqui a gente faz só aulas assíncronas, são aulas gravadas, às quais o aluno tem acesso depois, tá? A gente está falando de duas situações completamente diferentes, e eu tenho que olhar para esses processos, tá? Eu observar uma aula assíncrona, tá? Que o aluno está reagindo a um conteúdo gravado,
é uma coisa. Se eu estou fazendo a observação de uma aula síncrona, que também vai ser gravada, tá? Porque um dos processos importantes, tá, da observação em EAD é que o observador não observe a aula enquanto ela acontece. Isso é uma coisa importante de ser lembrada, tá? Porque é uma oportunidade que a gente tem de retirar dessa equação um elemento que é uma fonte de estresse para o professor. Quando a gente faz uma observação presencial, né, a coisa mais em que o coordenador entra na sala, senta numa cadeira e fica anotando, tá? A gente sabe exatamente qual é o nível de estresse que esse elemento causa naquela aula. Esse elemento, ele tem um efeito, né, no nível de nervosismo do professor, nos alunos que não interagem da mesma forma, porque tem um elemento externo ali à turma, né? Então, o máximo que a gente puder deixar que esse contexto, né, aconteça da maneira menos intrusiva possível, melhor. Então, o que a gente faz na observação síncrona? A gente grava, porque a gente, inclusive, tem essa grande possibilidade dessa ferramenta hoje em dia, que é praticamente em qualquer, né, plataforma que a gente usa de aula online, a gente pode gravar a aula, tá? E isso tem uma importância maior ainda, porque ao gravar a aula, a gente não só gera um elemento concreto para observação, mas a gente também gera dados, tá? Para justificar determinadas decisões do observador, determinadas decisões do professor, tá? Uma série de coisas. Então, gravar todo tipo de aula é importantíssimo para a observação em EAD. Até aqui fomos? Alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram levantar até agora? Tranquilo? Vamos nós. A gente tem que definir os nossos instrumentos de observação e coleta de dados, tá? Good, Thaís, thank you. A gente tem que definir os nossos instrumentos de coleta de dados, tá? E isso não é tarefa fácil, tá? Porque se você abrir o Google e você entrar com formulários de observação de aula, o Google vai te dar centenas de modelos de formulários de observação de aula. Se você já tem no Google centenas de modelos, isso mostra, tá, que não é possível unificar. Tá? Você não pode importar um formulário externo que faça sentido numa determinada instituição. Eu já vi uma vez, por exemplo, uma escola que estava fazendo observação de aula para ensino infantil usando um formulário que eles tinham tirado do ensino universitário. Tá? Então, assim, puxa, mas esse formulário é super bom, é utilizado pela universidade tal, esse formulário é muito bom. Sim, mas não tem nada a ver com o seu contexto. Tá? Então, assim, ele é muito bom para aquela universidade. Inclusive, ele pode ser bom para aquela, mas não ser bom para outra. Pode ser bom para uma determinado faculty, mas não ser para outro. Tá? Então, assim, não existe uma formatação, tá, de uma unanimidade nesses documentos. Então, é importantíssimo que a escola desenvolva os seus documentos em função que reflitam, né, o que é o seu staff, que reflitam o que é a sua filosofia, o que reflitam o que é o seu contexto. Tá? Então, isso é importantíssimo, e esses documentos, obviamente, têm que ser de domínio de todos, todo mundo tem que saber de acordo com que critérios está sendo avaliado, né? Que dados estão sendo coletados, né? O que se espera, quais são as boas práticas, né? Quais são as áreas específicas, inclusive porque na pré-observação, dependendo do nível de desenvolvimento do seu professor, você pode definir que você não vai observar todas as áreas que estão naquele formulário. Você vai priorizar determinadas áreas que aquele professor em particular precisa trabalhar mais, tá? Então, você pode fazer uma personalização desses formulários de acordo com o tipo de professor que você está observando. Tem um professor que acabou de chegar na escola, tem pouca experiência, tem pouca expertise, obviamente esse professor tem um tipo de observação que vai ser feita para ele, um tipo de acompanhamento, enquanto o professor com muita expertise, com muita experiência, vai ser observado de outra forma, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara também, né? Quando vocês falaram, né, eu sento com o professor e eu quero ver o plano de aula, eu quero ver quais são os materiais que vão ser usados, eu quero conversar com ele sobre o perfil da turma, tudo isso deve ser coletado antes da observação. E aí, obviamente, o observador, que normalmente é um coordenador,
né, ele tem que necessariamente fazer intervenções, tá? A pré-observação pressupõe uma troca, né? Se eu estou conversando com o professor antes da aula, eu vou ter que interferir para ajudar esse professor a dar a melhor aula que ele possa dar, tá? Até porque eu e ele sabemos que essa observação é avaliativa também, ela não é só formativa, tá? A Paula Botelho está dizendo que creio que dessa forma, desculpa, deixa eu abrir aqui. A Paula gostou da questão da priorização, né? Edson faz um ponto interessantíssimo aqui, né? Na verdade, acho que vale salientarmos que não estamos fazendo EAD, pois EAD requer um planejamento totalmente específico. Isso torna o nosso contexto ainda mais híbrido, pois nosso modelo de educação remota não foi planejado como EAD. Esse é um ponto absolutamente perfeito, Edson. O que a gente está fazendo no momento é apagar fogo, né? A gente não está fazendo EAD. EAD é todo um processo que é planejado, construído, desenhado para ser feito como educação à distância, né? O que nós estamos fazendo agora é tentar, da melhor forma possível, dar conta de adaptar o presencial para o online. É isso que nós estamos fazendo. E não é possível a gente imaginar, tá, que da noite para o dia, esses professores que estão numa pressão enorme, né, que tiveram que aprender 300 mil coisas, o que demonstra, né, a capacidade absurda e fantástica do professor brasileiro, né, e em outros países também, onde isso está acontecendo, mas a gente está falando do nosso contexto, né, de manter-se relevante, de manter o contato, de trazer uma contribuição para esse processo também, né? Então, todo mundo foi parceiro, todo mundo disse, não, vamos lá, a gente precisa, né, continuar mantendo contato com o nosso aluno. E tudo foi pensado, né, e tudo está sendo pensado no processo. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem de criar uma inteligência enorme a respeito disso, mas claramente o seu ponto é perfeito. A gente não está fazendo EAD, a gente está fazendo um arremedo, né, de contato mediado pela por plataformas online, né? Uma mediação digital, tá? Então, acho que se eu não falei de alguma coisa que alguém colocou aqui, me desculpe, tá? Mas se vocês quiserem retornar, é só copiar lá em cima e trazer de volta que eu estou olhando aqui. Tá? Então, a gente falou dessa questão da intervenção do observador dentro desse modelo de aula que o professor apresenta, né? E isso tudo a gente também está partindo do princípio que, no formato EAD, normalmente essa troca entre o observador e o professor também acontecerá online, tá? Então, assim, esse elemento, né, da mediação digital entre a interação das pessoas, normalmente é o elemento mais importante da gente ter consciência quando a gente está pensando EAD. Tá? A maior modificação que acontece na relação das pessoas está na interação, tá? E na mediação que o professor faz desse momento, tá? E aí, nesse meu, né, processo de pré-observação, eu tenho que necessariamente pensar em como tanto o observador quanto os professores, quanto eu até diria os alunos, a gente vai chegar lá na frente, estão capacitados e estão alinhados para uma educação em EAD. Tá? Como é que eu capacitei o meu professor a transferir a aula dele do ambiente presencial para o ambiente online? O quão capacitado ele está nesse momento? Então, na minha avaliação, na minha observação, isso é um elemento essencial. Porque se o meu professor foi capacitado 2 dias e começou a dar aula, eu tenho que olhar para essa aula de uma outra forma. Eu não posso olhar para esse professor como um expert em EAD. Concordam comigo? Eu tenho que, né, olhar para a perspectiva do que está se colocando na minha frente de maneira concreta e realista. Senão a minha observação ela perde a validade, ela perde a credibilidade. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Tem mais alguma coisa desse processo de observação que talvez eu não tenha falado, que vocês gostariam de levantar? Estou olhando para a caixinha de chat agora. Falem logo ou calem-se para sempre. Podemos seguir para a questão da observação?
Ok, então, vamos lá. Vamos falar. Eu começo a pensar aqui no meu processo de observação, já que eu passei pelo meu processo de pré-observação, eu começo a pensar o que eu vou observar, né? Quais são as áreas que eu vou observar se eu estou observando o ensino em EAD, né? E aí, além de tudo que a gente pensa, né, para uma observação presencial, coisas como domínio da área específica de ensino, estabelecimento de objetivos de aprendizagem claros, estrutura da aula, avaliação e feedback de aprendizagem, tudo isso eu também avalio numa aula presencial. Então, existem toda uma série de coisas, de elementos da aula presencial que eu também vou observar, mas existem os elementos específicos da aula EAD, tá? Eu vou voltar ao mesmo ponto que o nosso amigo fez, né? Acho que é Edson. A gente está falando se a gente está falando da escola do momento e como estamos lidando com o nosso momento, tá? A gente não está falando necessariamente de EAD, a gente está falando de mediação de aprendizagem online, tá? Que é uma outra coisa, tá? Mas se eu estou fazendo essa avaliação, os meus professores estão alinhados, foram treinados, né, bem treinados, houve uma preparação desses professores, na minha observação da aula, eu também tenho que entrar com questões que são da mediação. Eu tenho que fazer uma avaliação da adequação da estrutura do curso àquele LMS, né, ou aquela plataforma de instrução que está sendo usada. Tá? LMS, não sei se todo mundo está ok com isso, LMS é uma sigla em inglês, que quer dizer Learning Management System, tá? Que é exatamente a plataforma, né, o sistema através do qual você faz as aulas, mas ele é um sistema muito mais amplo do que só uma plataforma para fazer a aula online. Tá? O sistema de avaliação também, ele pode ser um repositório de todas essas aulas gravadas, ele pode, né, funcionar de várias formas, né? Então, só para ficar claro para quem ainda não sabe. Eu também vou ter que observar a familiaridade e uso eficaz dessa plataforma, desse LMS, tá, de instrução, pelo professor, tá? E eu diria mais, né? Assim, a gente também tem que ter certeza que o observador também tem essa familiaridade, né? E faz um uso eficaz desse LMS, tá? Eu tenho que olhar para a interação do professor com o aluno e eu tenho que olhar para a interação aluno-aluno, né? Porque uma das questões importantíssimas do EAD é como é que eu estabeleço uma comunidade de aprendizagem. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, se a gente estiver usando essa mesma plataforma que a gente está usando aqui hoje para esse webinário, que é o Meet, que é da Google, tá? Para eu criar, como professor, uma possibilidade de interação entre os meus alunos, uma interação aluno-aluno, eu vou ter que necessariamente criar várias salas periféricas, além da sala onde nos encontramos todos. Então, além dessa sala onde estamos todos aqui, eu deveria criar mais um X número de salas onde os alunos possam ir e trabalhar em grupo, por exemplo, trabalhar em par, fazer um projeto. E eu estou pensando aqui que eu tenho um professor que vai ter que monitorar esses alunos nessas outras salas. Então, olha só que coisa difícil para o professor. Ele vai ter que sair dessa sala geral, ele vai ter que visitar todas essas salas individualmente e vai ter que dar um apoio para esses grupos de alunos, né, na mediação daquela co-construção de conhecimento que eles estão fazendo ali naquelas salas. Olha que gerenciamento complicado. Não é verdade? Outras plataformas, outros LMS podem ser bem mais simples, né, de utilizar. Mas se eu estou usando Zoom, se eu estou usando Meet, se eu estou usando essas plataformas que de uma hora para outra a gente começou a usar, porque a gente não tinha uma plataforma feita especificamente para o seu contexto, a gente tem várias questões para pensar aí, não é verdade? A observação também tem que olhar para a aplicação de boas práticas pedagógicas, né? Como que esse professor faz a facilitação e a instrução desses alunos, né? Normalmente no sistema EAD, você rompe, né, com aquela possibilidade do tradicional em que o professor segura a turma, né, o que ainda é possível, apesar de não desejável, numa sala concreta, né, numa sala física, né, onde as pessoas estão fisicamente, mas dentro do EAD, o professor tem que ter
estratégias de facilitação muito claras, né? E de instrução também muito claras. Então, eu também tenho que observar se isso está acontecendo na minha aula de EAD. Né? Como é que é feita essa gestão? A gente acabou de falar isso, de gestão do grupo, dos grupos, das atividades, do aprendizado, como é que esse professor avalia, dá feedback, né? Como é que ele interage com os alunos dentro desse contexto, né? E eu tenho que observar o uso de metodologias ativas e estratégias de aprendizagem participativa, porque dentro do EAD, você rompe, como a gente já falou antes, com um sistema tradicional. Os alunos têm que ter capacidade de autonomia, né, tem que ter liberdade para fazer coisas no seu tempo, né, de formas variadas, tem que ter estratégias, né, de participação, de cooperação, de trabalho individualizado, né, independência, responsabilidade, uma série de coisas. Como é que o professor gerencia todas essas coisas? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que fica muito clara para a gente é que a gente está falando de um sistema bastante complexo. Tá? E a gente não pode, por isso que eu quero voltar lá na frente quando eu falei, não dá para simplificar feedback, porque não dá para simplificar todo o processo de observação, pré-observação e pós. Tá? Então, vamos dar uma olhada, então, no que eu tenho em termos da minha parte de observação. Tá? Eu falei um pouquinho já sobre se eu estou fazendo aulas síncronas ou assíncronas. Se a aula é assíncrona, eu vou estar observando, tá? Uma aula em que os alunos estão. Eu vou observar uma aula que não tem necessariamente interação com o aluno. Eu estou observando o que o professor fez de material para que seja consumido pelo aluno. Poxa, como é que eu vou observar se essa aula foi uma aula eficiente? Se eu não lançar mão de avaliação dos alunos. Eu vou ter que ir para uma avaliação dos alunos daquele material que foi consumido, tá? Então, eu vou necessariamente ter que incluir mais um player, né, mais um stakeholder de toda esse contexto dentro do meu processo de observação. Eu vou ter que trazer a opinião do aluno. Então, eu posso observar toda a estrutura do que foi oferecido, mas eu vou ter que ver como é que foi a reação do aluno naquele conteúdo, porque eu não consigo ver isso dentro da aula síncrona. Se for uma aula síncrona, aí eu gravo, né, essa aula, e eu vejo, depois na minha observação, aquela gravação daquele evento que aconteceu. Então, o professor está ali, naquele momento, na interação com os alunos. Então, eu posso ver uma série de outras questões que ficam muito mais impossíveis de ver quando eu tenho uma aula síncrona, assíncrona, tá? Então, eu primeiro tenho que ver qual é o tipo de aula que eu estou observando, tá? Então, qual é o processo que eu vou usar para isso, tá? A questão da observação é manter o foco nos seus objetivos, tá? É importantíssimo que quem está observando tenha foco nos objetivos que são específicos daquela aula. Como eu falei antes, professores podem ter observação diferente, tá? Dependendo de quais são as suas necessidades específicas e o nível de expertise, de experiência que eles têm, tá? Os processos de observação e coleta de dados, tá? Como é que o observador, naquele momento da observação, ele preenche todos os documentos, tá? E é importantíssimo, tá, que ele tenha a visão de que ele só pode avaliar o que está concretamente aparecendo dentro da gravação. Tá? Então, tudo tem que ser baseado em dados concretos. Daí, a grande vantagem da gente poder gravar essas aulas. A gente gera dados, a gente gera concretude, tá? Então, você impede que haja aquela coisa entre professor e observador que diz, não, mas não foi bem assim, eu não fiz exatamente assim, você não entendeu direito naquele momento. Não, vamos voltar ao minuto 5.11 da sua aula e vamos olhar para esse pedaço da aula aqui, vamos discutir este pedaço da aula. Toda observação tem que ser galgada na concretude, tá? No dado concreto que foi gravado, tá? E essa observação, ela tem que agregar pontos de vista diferentes. Toda vez que eu faço pesquisa, por exemplo, eu sei que quanto mais eu conseguir
trazer dados, tá, de todos os envolvidos, ou todos os interessados, né, ou todos que são afetados por aquele processo, eu crio um banco de dados mais rico. Então, na hora que eu estou fazendo observação, existe a observação do observador, mas eu também vou gerar uma observação do professor. E eu também tenho que gerar uma observação do aluno, tá, sobre aquele processo instrucional. Essa visão múltipla, tá, associada, que vai gerar um dado preciso, tá, e um dado do ponto de vista de todos, tá, de todos os que estão envolvidos dentro daquele. Então, o professor vai ter que olhar a sua aula de novo, observar a sua aula e vai ter que fazer uma reflexão sobre ela. Ele vai ter um documento específico para fazer isso. Os alunos vão ter. Se eu estiver falando de uma turma muito grande, por exemplo, eu posso fazer isso randomicamente. Eu posso enviar, acabou a aula, eu envio um formulário para esses alunos com coisas muito específicas, muito claras e muito objetivas, de pontos que eles vão refletir a respeito e vão dar o parecer deles sobre determinadas questões da aula. Tá? Isso é absolutamente essencial para eu montar, né, um arcabouço de informações que vão gerar esse feedback. Tá? Por enquanto, tudo bem? Maravilha. Então, vamos falar da pós-observação, que é onde o nosso amigo feedback se encaixa, tá? Na pós-observação, obviamente, a gente tem que considerar a questão de período. O feedback, ele não pode ser dado num período muito posterior à aula, tá? Quanto mais próximo à aula, melhor, considerando o fato de que esse observador tem que fazer uma análise de dados, tá? De analisar, de criar os seus dados, né? Criar a sua avaliação, de poder ver a reflexão que o professor fez sobre a sua própria aula, tá? E de receber a avaliação dos alunos. Para ele dar o feedback, ele tem que estar de posse e estar muito certo, né, e muito sabendo muito bem tudo aquilo que veio de todas as fontes, para ele poder montar um feedback objetivo, tá, e específico para esse professor, tá? Então, existe todo um, não pode demorar muito, mas é preciso que tudo isso esteja no lugar, tá? O observador analisa os dados, né? Como a gente viu, a gente tem um dado gerado pela aula que o observador vai ver, o professor vai ver, o aluno vai ver, e eles vão gerar análises do que estão, do que foi visto por cada um, tá? Você tem um estabelecimento de um plano de ação, né? O feedback inclui um estabelecimento do plano de ação para aquele professor. Ele também vai gerar, ou vai ser acrescentado a um portfólio daquele professor, né? Toda vez que você gera uma observação, é importante que você guarde todos esses dados para você gerar um portfólio do histórico do professor, até para você ver a evolução, para você ver a não evolução, para você tomar decisões a respeito de até de uma demissão, ou de qual é o plano que você tem que fazer de desenvolvimento para aquele professor, tá? E esses dados têm que estar guardados num lugar muito seguro, porque não é qualquer um que pode ter acesso a esses dados. Esses dados são sensíveis, né? Então, é um número muito pequeno de pessoas que pode ter acesso a esse portfólio e essas gravações, esses formulários de observação, todos esses dados que são coletados. E a partir de tudo isso, você vai, como a gente falou no início, fazer uma revisão, um ajuste, uma validação de metas para aquele professor, mas que também tem a ver com aquele departamento, que também tem a ver com a escola como um todo, globalmente. Perguntas, questões? Raíza, como diria o Vinícius Nobre, a gente está trabalhando com um tipo de educação remota emergencial, né? Então, a gente está fazendo o melhor. Sabe aquela coisa? A gente está dançando o mais rápido que pode, e a gente está aprendendo o mais rápido que pode, e a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Dentro da situação em que a gente está. A Márcia traz uma questão aqui: quando há um canal aberto de comunicação baseado em confiança, a observação e mediação é entendida como colaboração, e não como crítica desnecessária. Forma-se, assim, uma equipe colaborativa e todos saem ganhando. Concordo em gênero, número e grau, Márcia. Eu quero focar na palavra confiança. Para você ter confiança, você tem que ter confiança no processo, né? Não é uma confiança pessoal, tá?
Não é uma confiança, o meu coordenador é super gente boa, ele é um cara muito bem preparado, eu confio na observação dele. Não, a minha confiança é uma confiança no processo, porque pode ser o meu coordenador ou um outro que não seja o assistente de coordenação que venha me observar, e eu tenho que ter dados olhados praticamente de uma forma o mais parecida possível. Tá? Então, a confiança, ela é uma coisa que é aquela velha história, né? Eu tenho, não sei quantos têm filhos, mas eu acho que é uma coisa da vida. A gente diz, confiança é uma coisa que a gente demora um tempão para construir e perde num segundo. Né? Mas leva um segundo para você perder essa confiança. Então, confiança, quanto mais ela for baseada, né, na, é, na validação, no entendimento, né, de que aquela avaliação ela é válida, ela é confiável, ela é objetiva, né, e ela tem como objetivo gerar a melhoria do ensino, a melhoria da qualidade do serviço que a escola provê, assim como o desenvolvimento do professor, eu acho que aí a gente vai super de vento em popa, sem questão nenhuma, tá? Mas é importante que a gente saiba o que a gente quer dizer com confiança. Bom, e a gente chega finalmente no nosso amigo feedback, né? Então, eu coletei todos esses dados. Então, o que é importante que não seja minimizado no meu feedback, tá? A primeira coisa é que ele é baseado em dados concretos, elementos observáveis e documentados. Então, como eu falei, não concordo muito que isso aconteceu na minha aula. Vamos olhar para o minuto 5.11 da sua aula e vamos ver até o minuto 7. E vamos analisar isso aqui juntas. Tudo tem que ser absolutamente baseado em elementos concretos. E se houver qualquer questão que possa ser levantada, então aquele elemento não pode ser usado como fonte de observação. Tá? Se houver uma questão levantada, é por isso que muitas vezes você tem observação feita por mais de uma pessoa, para você poder, né, dar uma visão mais ampla daquele evento, daquela aula, tá? E para você fazer uma validação daqueles documentos. O feedback, ele tem que ser muito objetivo, ele tem que estar focado nos objetivos da observação. Se o meu objetivo de observação era ver como você lida com a interação dos alunos dentro da plataforma e como você adaptou a aula X para ser feita no ambiente online, esse é o meu objetivo. Eu não vou falar de outras coisas. Eu vou falar do que foi observado, daquilo que está sendo estabelecido como foco da observação. O foco 1 de qualquer observação, tá, é importante que ele sempre seja o desenvolvimento. Tá? A primeira coisa que eu trago para o professor é uma reflexão, até porque está baseada também na reflexão do professor, tá? Evidências, né? Não existe achismo. Em observação séria, confiável, não pode ter achismo. Bom ponto da Paula. O meu foco 1 é no desenvolvimento. Eu vou trabalhar primeiro a parte quali com o professor, tá? Essa é a primeira parte. Eu não vou chegar para ele dizendo, olha, sua aula foi um 4. Agora vamos ver o que você pode melhorar. Você já acabou, o professor não está mais ouvindo o que você está falando. Tá? Escutem feedback, eu acho que, especialmente quando a gente pensa na cultura brasileira, a cultura brasileira tem muita dificuldade de lidar com feedback. Se você não chegar para o professor e disser, sua aula foi a coisa mais maravilhosa da face da Terra, você é um professor fantástico, o professor não gosta de ouvir. Então, por isso que essa questão da objetividade e da concretude, ela se faz necessária. E tem outras coisas que eu vou colocar aqui também, que às vezes são um pouco impopulares, mas eu acho, não eu acho, né? Mas pesquisas na área mostram que são essenciais, tá? Então, o meu foco 1 tem que ser na parte quali. O que foram pontos que vão levar a desenvolvimento? Quais são as vitórias do professor? O que ele já colocou no lugar? O que ele está fazendo melhor agora do que ele fazia antes? Né? Existe uma coisa importantíssima de fazer um equilíbrio disso. Eu não vou só naquilo que ele precisa melhorar. Eu tenho que fazer um equilíbrio do que ele já conseguiu e do que é que ainda está que pode ser melhor. Né? Porque isso é o grande valor que aquele feedback tem para o professor. Como é que eu posso ser um professor amanhã, melhor amanhã do que eu fui hoje? Né? E o foco 2 vai ser o foco objetivo. Tá?
Então, quando eu estou falando desse foco 2, avaliação, ele vai chegar no final, tá? Porque o coordenador, enquanto observador, ele é a voz institucional, e a voz institucional está fazendo uma avaliação quantitativa, tá? Daquele professor dentro daquele universo onde ele está inserido. E essa fica no final, e ela é unilateral, ela não é questionável. Essa nota é uma nota que foi baseada, se ela foi baseada em dados concretos, tá? E critérios muito bem estabelecidos, ela é unilateral, ela é institucional e ela não está aberta à questão. A parte do desenvolvimento, ela leva a uma conscientização do professor do que ele precisa, né, trabalhar, e ela pode sim ter um nível de negociação, tá? Porque é importantíssimo que o professor tenha voz dentro do processo de desenvolvimento dele, tá? Os elementos não conformes da aula do professor, tá? É importante que eles sejam colocados como oportunidades de desenvolvimento, não como uma deficiência do professor. A gente não faz um feedback que seja julgador, ele é avaliador, são coisas bem diferentes, tá? Como eu falei, importante dar destaque à evolução do professor, trazer isso, né, para clareza, né, para que o professor veja que o que ele está fazendo, o que a escola está fazendo por ele, em termos de promoção do desenvolvimento, está dando resultado, tá? E uma das coisas mais importantes de feedback é que ele não pode ser uma surpresa, nem para o professor, nem para o observador, tá? Se os critérios estão claros e todos nós estamos trabalhando em cima dos mesmos princípios e dos mesmos critérios, tá? Nesse momento do feedback não haverá surpresa. Eu não tenho condição de chegar no feedback, o observador não pode chegar no feedback, tendo visto a reflexão do professor, chega lá e vê um professor que viu uma aula que é radicalmente diferente do que o observador viu. Se a gente está com critérios muito bem estabelecidos, a gente não pode ter isso, tá? Então, isso é uma coisa essencial. Tá? O feedback, ele é personalizado, eu tenho que falar com aquele professor, sobre aquele professor, sobre a situação dele, sobre como ele gerenciou o LMS, como ele gerenciou a interação, mas ele é impessoal, ele não é pessoal. Então, a gente deve evitar, dentro de um feedback, que a gente use uma determinada linguagem. Uma das coisas que a gente, que é muito comum e que a gente tem que evitar é dizer assim, sabe uma coisa que eu adorei na sua aula? O que você adorou ou deixou de adorar, não vem ao caso. Então, existe uma gramática, né? Existe uma linguagem do feedback que deve ser bastante trabalhada pelo observador, a pessoa que dá o feedback, tá? Então, a gente deixa de fora coisas do tipo, isso foi lindo, aquilo ali foi maravilhoso, né? E isso exige um trabalho enorme de alinhamento desse observador. Tá? Porque a gente tem essa tendência, né? Ainda mais os latinos, como somos, de dizer isso foi lindo, nossa, aquele momento foi tão legal, maravilhoso, sensacional, você arrasou. Vamos deixar isto para quando estivermos depois do nosso feedback, tomando um suco na cantina, tá? Você pode fazer isso no momento em que não é o momento do feedback, tá? Idealmente não faria, mas ele tem que ser o mais impessoal possível. Não estamos avaliando o professor de novo, estamos avaliando um evento instrucional, tá? Existe uma necessidade muito clara, né, de todos os dados levantados, então é importante que o professor, né, tenha consciência exata do que foi a avaliação dos alunos daquela aula, tá? Como aquilo se acopla ao que ele viu da aula e o que o observador viu da aula. Essa visão global é importantíssima. Não pode ter segredo sobre a aula do professor. O professor tem que saber o que foi visto. Não é importante quem falou, o que é importante é o que foi dito, tá? E que vai ser trazido para reflexão, tá? Então, e finalmente, obviamente, você pode fazer uma indicação de plano de ação, tá? Às vezes não é possível você estabelecer o próprio plano de ação ali no final do feedback, mas ele já se delineia, né? E você, então, vai depois estabelecer um plano de ação para esse professor. Ok? Bom, a gente está chegando no fim do nosso tempo, a gente, né, vai, inclusive, passar um tiquinho.
Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma questão que vocês querem levantar. Alguma questão que não ficou clara, alguma pergunta que vocês queiram colocar? A ideia de plano de ação, Edson, é absolutamente crucial. Um feedback, ele não tem fim em si mesmo, né? Ele é uma parte de um processo, né, que vai gerar um plano de ação, que depois vai ser reanalisado, obviamente esse plano de ação vai gerar efeitos, que vai entrar em toda aquela questão que a gente fala de análise de dados, e depois ele vai ter uma influência nas metas, seja do professor, seja do, né, individual, seja daquela cadeira, né, daquele departamento, seja do global da instituição educacional. Então, assim, é vital, né, que exista um plano de ação para o professor. E que esse plano de ação faça sentido para o professor também, né? Se o professor reage também a um plano de ação, pode ser que esse plano de ação não esteja claro para ele, né? Que não faça muito sentido para ele, ou, de repente, é uma pessoa que não se encaixa naquela cultura. Isso é muito possível. Nem todo professor é o melhor professor para todas, para todos os contextos. Isso vale também para o coordenador, isso vale para, né, qualquer profissional. Né? A gente não é unanimidade. Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Infelizmente, a gente só tinha 1 hora, a gente podia, né, explorar muito mais coisas aqui juntos, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia, né, do que de uma questão de feedback que tem que ser pensada, né? Não só para o momento de EAD, mas com alguns elementos que são específicos, né, da área de EAD, apesar de a gente ter concordado de que o que a gente está fazendo no momento não é exatamente EAD, né? E eu queria super agradecer o convite do pessoal da BI. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha levantado questões que vocês vão amadurecer depois, né? E espero que a gente possa se encontrar num outro momento. Muito obrigada a você, Mônica. Adoramos. Muito esclarecedor, muito formativo, informativo. Com certeza foi sensacional essa discussão. Com certeza nós teremos aí mais vezes, né? Como você se deu. E podemos continuar conversando depois. Tá? Se alguém quiser entrar em contato com a gente, né, através do site da Troika, através da BI, a gente pode expandir essa conversa, marcar um outro dia. A gente adora conversar com as pessoas e trocar, que a gente, de repente, consiga fazer uma coisa mais participativa, né? E eu espero encontrar todo mundo numa próxima oportunidade. Eu adorei ver algumas caras conhecidas aqui. E eu sei que o pessoal sabe de quem que eu estou falando, e eu estou mandando um beijo para vocês. Muito bom ver